Meus amigos, hoje é final de Copa do Mundo. Acho que o que eu coloquei aí no título desse vídeo reflete o sentimento mesmo do jogo de hoje, da importância do jogo de hoje. Deu tudo errado na rodada, todos os adversários diretos na briga contra o rebaixamento venceram. O Vasco já está 6 pontos atrás do primeiro fora e falta pouco tempo, né? Tá faltando pouco tempo. Depois de hoje faltarão apenas 7 rodadas. Então, se o Vasco não vencer o jogo de hoje, ficando 6 pontos atrás do primeiro fora, tendo só 7 jogos para disputar, é difícil imaginar que vai conseguir escapar da zona do rebaixamento. Então, hoje é final de campeonato para o Vasco, essa partida Vasco-Cuiabá. A gente vai falar aqui sobre isso, a gente vai trazer as prováveis escalações, mas principalmente a gente vai falar da situação da tabela e da importância dessa partida, beleza? Depois da vinheta a gente vai começar. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos. Começando aqui mais um vídeo, eu vou começar esse vídeo parabenizando o diretor esportivo do Vasco da Gama, Paulo Brax, que colocou o Vasco nessa situação, né? E aqui eu falo com muita tranquilidade, porque desde o início da temporada eu reclamo da montagem desse elenco. Eu falo que faltam muitas peças, que faltava um meia decisivo, que faltava um atacante decisivo que chegou só depois com o Verratti, que faltava jogador de lado de campo, que faltava zagueiro, lateral direito, enfim, por muitas vezes fui chamado aqui de corneteiro, de chato, mas infelizmente eu estava com a razão. Não queria estar com a razão, não queria. Queria estar totalmente errado e o Vasco tranquilo lá em cima. Mas, infelizmente, né, quem assiste futebol já imaginava que esse time muito mal montado pelo Paulo Brax, que teve o maior orçamento da história do Vasco e montou isso aí. Ele tá sumido, né? Ele tá sumido. Quando a gente cobrava, ele falava que não estava um dia atrasado no planejamento, que o Vasco tinha time pronto para disputar o Brasileiro. Agora ele sumiu, né? Não dá mais as caras, não aparece. Apareça, Paulo Brax. Dê uma satisfação pro torcedor do Vasco. Por que o time que você montou gastando essa fortuna tá 6 pontos atrás do primeiro fora da zona do rebaixamento? Explica pra gente. Explica. Com o ar da sua soberba que você tem. Você é o dono da razão, tá sempre correto, sempre certo. A gente não entende nada de futebol. Quem entende é você. Então explica pra gente o que aconteceu. O que deu errado aí nessa montagem? O que deu errado no Vasco, no Campeonato Brasileiro? Por que seu trabalho é tão ruim? Explica pra gente. Acho que tá todo mundo ansioso, né? Querendo saber. Enfim. Vamos lá. Vamos falar de Vasco e Cuiabá? Tem um recadinho antes. Bom, meus amigos, e antes de continuar aqui o nosso vídeo, eu tenho um recado muito importante, né? Você sabe que hoje o Vasco enfrenta a equipe do Cuiabá lá na Arena Pantanal, né? O Vasco que é o 4º pior visitante do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar o 4º pior mandante, né? Que é a equipe do Cuiabá. E você pode dar o seu palpite nessa partida lá na Betberry. Vou deixar o link aqui no comentário fixado, beleza? Quem será que é o favorito para esse jogo? Você está confiante numa vitória do Vascão? As cotações estão aparecendo aí na sua tela, beleza? O Vasco tem um desfalque importante do Verratti, o Cuiabá tem um desfalque importante do goleiro Walter e você pode dar o seu palpite aqui no comentário fixado, beleza? É parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, a gente volta a falar de Vasco e Cuiabá já já. Primeiro, vamos dar uma olhada nos resultados de ontem do Campeonato Brasileiro. Bom, todo mundo ganhou, né? Todo mundo ganhou nessa rodada. Ó, o Bahia ganhou na terça-feira do Fluminense, Corinthians ganhou do Atlético Paranaense 1-0, Inter e América 1-1. Ontem o Santos ganhou de virada do Flamengo por 2-1. Inacreditável esse resultado aqui, foi uma tragédia para o Vasco. Grêmio e Curitiba 2-1. O Palmeiras ganhou 4-3 do Botafogo, um jogão. E Atlético Mineiro venceu o Fortaleza por 3-1. Hoje, além do jogo do Vasco, teremos também Goiás e Red Bull Bragantino, né? Que também interessa ali. O Vasco, o Cruzeiro também joga contra o São Paulo, de certa forma também interessa ao Vasco. Mas enfim, tabela na tela, vamos lá. Olha só a situação, meus amigos. O Bahia, o Internacional ali, com 13, na 13ª colocação, com 39 pontos, 8 pontos a mais que a gente, já é difícil imaginar que a gente possa chegar, né? Aí vem o Bahia, 14º com 37, o Santos com 37
E, gente, o Santos não vai cair. O Santos conseguiu em uma semana só garfar Corinthians e Flamengo. Ninguém no futebol brasileiro consegue ser ajudado pela arbitragem contra Corinthians e Flamengo na mesma temporada. Imagina na mesma semana. O Santos conseguiu isso. Então, enfim, a Operação Salva Santos, infelizmente, está a todo vapor. Não vão deixar o Santos cair. Esquece o Santos. 37 pontos. O Cruzeiro, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, tem 37 pontos. Mas o Cruzeiro tem um jogo a menos, né? O Cruzeiro teve um jogo adiado que ainda tem que fazer. Então, meus queridos, a situação é essa, 6 pontos pro primeiro fora. Aí a gente pode colocar ali o Bahia, né, que é o 14º com 37. 6 pontos. Hoje o Vasco enfrenta o Cuiabá. Se o Vasco vencer, o Vasco chega a 34 e aí acho que volta para a disputa, né? Vai ter que depois ganhar do Botafogo em São Januário. Mas acho que volta para a disputa. Fica ali 37 e 34, diferença de 3 pontos. Mas se o Vasco for derrotado hoje para o Cuiabá, essa diferença de 6 pontos em 7 por fazer, em 7 jogos por fazer, eu acho que é muito difícil, para não dizer praticamente impossível, do Vasco conseguir reverter a situação. Então hoje é final de campeonato. Eu acho que hoje o Vasco decide o seu futuro no campeonato. Se continua vivo na temporada ou se planeja já, enfim, começa a planejar a Série B para o ano que vem. Porque vai ser difícil imaginar, até psicologicamente, né? Imagina a pressão que o Vasco vai entrar no jogo contra o Botafogo, que vem numa fase ruim também, mas é o líder do campeonato, em São Januário, na próxima segunda-feira, caso a diferença seja de 6 pontos para o primeiro fora. Enfim, é um filme de terror. Infelizmente, é um filme de terror, meus amigos. E volto a repetir, hoje, se não ganhar, infelizmente, é difícil imaginar que vai conseguir escapar. Enfim, vamos para a provável escalação do Vasco aqui, né, para esse jogo. Vocês estão notando que eu estou bem desanimado, né? Estou desanimado, estou preocupado, mas, enfim, a gente sempre fica com aquela esperança, né, de que, enfim, vamos lá, dá para ganhar hoje, né? Quem sabe? Vamos lá. Vamos para a provável escalação do Vasco. Tá aparecendo aí já na sua tela o Vasco que vai ter o desfalque do Verratti, né, que está suspenso pela expulsão contra a equipe do Goiás. A tendência é que o Payet jogue hoje de falso 9. E a escalação do Vasco deve ser essa aí, ó: Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon Medel e Lucas Piton. O meio com Praxedes, Zé Gabriel e Paulinho. E na frente, Gabriel Peck, Eric Marcos e Payet. Então, Eric Marcos deve entrar no time titular, Paulo Henrique na lateral direita. O time do Vasco deve ser por aí, né? O Vasco que tem o desfalque aí do Verratti e também do Jair. Ambos estão suspensos. Vamos para a equipe do Cuiabá. A provável equipe do Cuiabá, comandada aí pelo Deivinho, né? Atacante Daverson. Cuiabá deve vir da seguinte forma: João Carlos no gol, já que o Walter está desfalcando a equipe cuiabana. Matheus Alexandre na direita. Marlon, Arlan Imperiur e Riquelme. Ranieri, Denilson e Lucas Mineiro, aquele ex-Vasco. Cleison, Isidro Pita e Daverson. Esse é o provável time do Cuiabá para enfrentar o Vasco. É isso, meus queridos. A gente se encontra depois do jogo, né? O jogo acaba lá para 7, então umas 8, 7h30, 8 horas, a gente se encontra aqui pro nosso pós-jogo. Tudo bem? Espero que com um sentimento melhor. Tamo junto, tô indo nessa. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui.